Pendor das Sombras é o eco sombrio do mundo mortal, um reino crepuscular que existe do outro lado do mundo material e de seus habitantes terrestres. Diz a lenda que uma escuridão sobrenatural surgiu em torno dos restos e farrapos da matéria-prima da criação. Com o tempo, essas sombras se fundiram e assumiram uma forma semelhante ao mundo natural, porém mais escuras, mais sinistras e vibrantes, com um poder estranho e inesperado. Esta terra escura gerou seus próprios seres e atraiu outros de diferentes partes do cosmos, sendo preenchida com uma população diversificada de criaturas, sejam elas justas ou sujas. O Pendor das Sombras é mais do que apenas um espelho, por mais sombrio e distorcido que seja. Este plano é o destino de almas libertas de seus corpos, um domínio dos mortos e um estágio final da jornada da alma antes de partir para o desconhecido, outros locais do multiverso. Por esta razão, o Pendor das Sombras chama a atenção de qualquer pessoa interessada na morte. O poder e o fascínio deste lugar atraíram a Rainha Corvo do Mar Astral para residir entre os espíritos, para governá-los e monitorar seus movimentos enquanto aguardam a atração inexorável da dissolução. O plano é paralelo e com dimensões e topografias semelhantes ao plano material. Sua gravidade e mutabilidade são normais, mas este silencia as fontes de luz, reduzindo o raio de luminosidade em 50%. Um lugar de sombras profundas, de paisagens familiares mais estranhas, de vistas que prendem a respiração e de visões alucinantes. O Pendor das Sombras é o reflexo sombrio do mundo natural, um plano esmaecido e entorpecido por uma mortalha penetrante e insidiosa. O lar dos mortos, o reino dos abandonados, um refúgio dos perdidos e distorcidos, o local de nascimento de criaturas miseráveis, famosas por sua dor e tristeza. O plano das sombras é tudo isso e muito mais. A Agrestia das Fadas lembra o viajante do mundo mortal, mas exagera seu esplendor verdejante. O Pendor das Sombras é similarmente reminiscente, mas o reflexo é muito diferente. Pontos de referência, pessoas e lugares familiares são alterados, como se nascidos de pesadelos semi-lembrados ou pervertidos pelo medo e pela dúvida. Os perigos abundam, e ainda assim o fascínio de tesouros perdidos e estranhos mistérios, incluindo os da morte, e visões alienígenas atraem os ousados e tolos para testar sua coragem contra as forças das trevas que governam este plano assustador. Apesar de toda a sua reputação sombria, o Pendor tem pontos brilhantes, onde aqueles que lutam contra o mal-estar e o frio vivem vidas quase comuns. Na verdade, para muitos visitantes, o plano tem mais em comum com o mundo natural do que diferenças. Isso é ao mesmo tempo reconfortante e perturbador. Alega-se de maneira supersticiosa que o plano acaricia o mundo natural onde quer que o sol não alcance. Suas entradas se amontoam em velhos armários, entre portas escuras e sob a escuridão enjoativa das masmorras mais profundas. O povo comum faz sinais contra o mal ou sussurra uma oração rápida antes de continuar pelas ruas escuras. Tão forte é o medo que o Pendor das Sombras evoca. Esses escrúpulos decorrem de equívocos, nascidos do medo da morte e do que pode estar além. A maioria sabe que quando a carne falha, o espírito vai para a escuridão. Ninguém pode dizer com certeza o que vem a seguir. Dito isso, este é realmente um dos planos mais acessíveis. Na verdade, em raras ocasiões, os viajantes tropeçaram nele por um simples acidente. Lugares onde a fronteira entre o mundo e o Pendor das Sombras é tênue são conhecidos como travessias das sombras, e algumas interseções ocorrem naturalmente, resultado de antigas conjunções planares ou catástrofes. Essas travessias geralmente ocorrem em locais baixos e profundamente sombreados, cavidades florestais, pântanos cobertos de névoa ou o fundo de cavernas e ravinas. Outras junções se formam em locais onde prevalecem as forças da morte, cemitérios, campos de batalha e outros lugares que testemunharam a morte em massa. Quando ativos, os cruzamentos das sombras permitem que os viajantes mudem do mundo mortal para o local correspondente no Pendor das Sombras, mas nem sempre há um caminho de volta. Poucas travessias de sombra estão continuamente ativas.
A maioria funciona apenas sob as condições certas, como certas horas do dia, certos dias do ano ou quando ocorrem vários fenômenos celestes, eclipses ou luas novas, por exemplo. Os viajantes também podem ativar pontos de travessia adormecidos usando um ritual das sombras adequado, o que é mais prático do que criar um portal. Um acesso mais confiável é um dos muitos portais que conectam este plano ao mundo natural, sendo que a maioria dessas conexões carrega a marca indelével do pendor das sombras. Sombrios, frios e cheios de sombras, esses lugares estão escondidos pelas sombras e por trás de camadas de mitos e superstições. Locais onde existem portais geralmente têm fortes laços com a morte. Santuários toscos erguidos para orcos e templos ocultos para Vecna, por exemplo, podem oferecer entradas. Adquirir o endereço de um círculo de teletransporte do pendor pode ser um desafio, pois essa informação é quase sempre um segredo bem guardado. Ainda assim, existem inúmeras junções para lá, e nem todas carregam o risco de uma passagem letal. A cidade de trevas forjadas, Gloomroof, é um excelente exemplo. Uma cidade afundada ao longo da costa de um mar vasto e tempestuoso, um porto popular para navios marítimos e viajantes planares. O plano é perturbador em sua estranheza familiar, pois embora muitos dos marcos do mundo mortal permaneçam, algo está decididamente errado. É como se o ambiente roubasse uma característica do mundo natural e a reproduzisse, mas de forma imperfeita. Uma cadeia de montanhas velhas e escarpadas no mundo mortal pode parecer irregular, como uma fileira de dentes, ou derretida, como areia molhada derramada da mão de uma criança. Estradas e caminhos serpenteiam pelas terras na mesma direção geral do mundo natural, mas levam os viajantes a perigos inesperados, através de trechos de campos assombrados ou à beira de um abismo inesperado. As comunidades correspondem às do mundo natural, mas também são duplicatas maculadas. O que pode ser uma metrópole no mundo mortal é uma ruína infestada de mortos-vivos no pendor das sombras. Uma aldeia isolada pode ser refletida no plano sombrio como uma cidade sob o domínio tirânico de um vampiro cruel. Uma fortaleza aninhada em uma passagem na montanha pode se manifestar como um portal fortificado, tapando um buraco na escuridão. Assim, apesar de todas as semelhanças, os viajantes logo aprendem a esquecer o que sabem sobre o mundo e a ver o pendor das sombras com novos olhos. Um dos mal-entendidos comuns sobre o pendor é a crença de que este é sempre escuro. O plano sombrio, ao contrário dos mitos, apresenta tanto o dia quanto a noite. No entanto, o sol geralmente está escondido atrás das nuvens, baixo no horizonte ou pálido e fraco, aparentemente incapaz de aquecer o reino. A lua também brilha aqui, embora o faça com um brilho laranja opaco de um orbe da colheita. Além dos movimentos incomuns dos corpos celestes, a influência do pendor é mais sentida na atmosfera do plano. O lugar não é mais quente nem mais frio do que o mundo, mas uma sensação constante de frescor, um frio inquieto nas juntas e a umidade dos cabelos persistem mesmo diante de uma fogueira, ficando pior à noite, quando cada respiração envia uma nuvem de névoa e uma geada se espalha pelo chão. Talvez o efeito mais insidioso que o pendor das sombras tenha seja mental. Quem viaja por ele paga um alto preço emocional, que começa com um entusiasmo contido e um apagar das chamas do otimismo sob o peso da tristeza. O fracasso parece certo, a desesperança persegue cada passo. A depressão envolve suas garras cancerígenas sobre o coração. Embora essa melancolia não interfira em nada na capacidade ou falta dela de atingir seus objetivos, cada dia é uma prova de determinação. Os viajantes devem sempre fortalecer seus corações contra a poderosa presença da tristeza. Espalhados por todo o plano estão lugares escondidos atrás de espessas paredes de névoa. Lugares governados por seres sombrios e profundamente perturbados, presos ao plano por terríveis maldições. Esses bolsões isolados dentro do pendor das sombras são chamados de domínios do pavor. Uma criatura que atravessa a cortina de névoa em um domínio do pavor fica presa lá, um prisioneiro do Senhor das Trevas que governa o domínio. Cada domínio do pavor
tem um Senhor das Trevas, uma criatura poderosa com controle absoluto e domínio limitado sobre sua forma e disposição. Semelhante a um domínio feérico, um domínio do pavor se curva à vontade de seu mestre, refletindo seu humor sombrio de várias maneiras estranhas ou perturbadoras. Alguns domínios do pavor são bem pequenos, como um castelo solitário em uma colina. Outros se estendem por quilômetros. Escapar de um domínio de pavor é complicado e geralmente requer matar o Lorde das Trevas, quebrar sua maldição, desvendar o segredo de seu poder, sobre o domínio, é claro, realizar um ritual sombrio ou realizar algum outro objetivo difícil. O Pendor das Sombras pode não ter a violência assustadora do abismo e os perigos imprevisíveis do caos elemental, mas ainda é um lugar formidável e perigoso. Embora as energias sobrenaturais se estendam pelo plano, alguns lugares são mais fortes na sombra do que outros. Chamadas de terras escuras, essas regiões não são reflexos do mundo natural. São manifestações únicas de melancolia. Lugares isolados, eles sugam a vida e o vigor dos vivos. A cor empalidece ainda mais em sua vizinhança. Tudo aparece em tons de cinza. A luz encontrada nas terras escuras é apenas aquela que os viajantes carregam, e mesmo assim é fraca e minguante. As terras escuras são frequentemente instáveis e de curta duração. Certas áreas sombrias, no entanto, se solidificam em reinos permanentes. Essas regiões estão entre as mais perigosas do Pendor das Sombras, porque as terras escuras permanentes atraem poderosos mortos-vivos, vultos noturnos e coisas piores. A maioria dos viajantes as evitam a todo custo. Poças de infiltração necromântica formam uma das características mais perturbadoras do Pendor das Sombras. Elas borbulham de fissuras no solo ou de fendas no ar. A infiltração é um fluido preto espesso, a essência congelada da sombra distorcida em uma presença corrompida e apodrecida. Amostras da infiltração removidas da poça secam após 1 minuto, tornando-se flocos pretos inofensivos dispersos pela mais leve brisa. Na forma líquida, no entanto, a infiltração necromântica é letal. Qualquer criatura viva que entre em um espaço contendo infiltração necromântica contrai uma doença terrível, conhecida como podridão da alma. As terras do Pendor das Sombras como um todo são sombrias por força de sua assinatura psíquica, mas certas áreas emitem uma presença muito mais terrível. Quando uma poderosa criatura morta-viva é destruída, ela deixa uma mancha para marcar sua queda. Essas áreas são mais frias do que a frieza normal difundida no plano, e além disso, são infundidas com as memórias da criatura destruída e recebem o nome de mácula umbral. Essa corrupção pode emprestar poder a outras criaturas mortas-vivas. E uma área de mácula umbral normalmente abrange o espaço ocupado pelos poderosos mortos-vivos criados pela morte. Mortos-vivos em um espaço cheio de mácula umbral se regeneram mais rápido. Além disso, os poderes necróticos usados em um espaço de mácula umbral se tornam mais fortes. Como o mundo natural, o Pendor das Sombras é o lar de inúmeras criaturas, muitas das quais se assemelham às naturais e se comportam como elas. Bandos de corvos encharcados de sombras pegam céfiros e voam pelo céu. Enxames de besouros negros capazes de arrancar a carne dos ossos fervem das profundezas, enquanto panteras espectrais, cães e morcegos predadores das sombras caçam pelo deserto em busca de presas. Apesar das legiões de mortos e da escuridão avassaladora, bolsões de civilização surgem aqui e ali. Esses bastiões resistem aos bandos de mortos-vivos e às forças mais malévolas da Terra. Seja um castelo Shadarkai, um enclave sombrio ou uma metrópole planar, lar de incontáveis pessoas de inúmeros lugares, essas comunidades funcionam como no mundo natural. Os principais habitantes do Pendor das Sombras são os mortos. O plano a cada dia traz multidões de almas deslocadas do mundo natural e elas se reúnem aqui em busca de respostas, significado ou apenas um lugar seguro para passar o tempo. A grande maioria logo passará além do véu do infinito, permanecendo apenas algumas horas na sombra. Algumas almas podem e escapam da finalidade da morte e aquelas que temem o que possa estar além. E alguns cegos demais pela raiva ou ódio para seguir em frente se agarram à sua existência incorpórea
no pendor das sombras. Essas criaturas medrosas, miseráveis ou odiosas geralmente se tornam mortos-vivos de vários tipos. Algumas almas estreitamente ligadas ao mundo por amor, cuidado, dever, juramentos inquebráveis ou atos inacabados na vida também permanecem no pendor das sombras. São espíritos sombrios, figuras fantasmagóricas que anseiam pelo dia de sua libertação ao infinito. Quanto mais forte o espírito estava em vida, mais ele pode resistir à atração do véu final. Aventureiros mortais às vezes procuram esses espíritos sombrios pelo conhecimento que possuem. Um espírito persistente pode estar disposto a ajudar, mas muitos exigem um alto preço antes de revelar os mistérios que guardam. Entre as legiões de almas encontradas neste plano, o mesmo também abriga um pequeno número de assentamentos, reinos, cidades-estado e muito mais. Alguns desses lugares são razoavelmente civilizados e seguros, mas a maioria são domínios presos em poderosas maldições por poderes sombrios sem nome. Os mortais naturais que vivem no pendor das sombras são chamados de Nascidos das Sombras. Seus reinos podem estar próximos a travessias de sombras ativas, no topo das ruínas de antigas fortalezas de gigantes da morte, ou em meio à natureza selvagem domesticada há muito tempo por empreendedores, exploradores e aventureiros. Os assentamentos de Nascidos das Sombras podem fornecer uma espécie de refúgio dos perigos deste plano sombrio. Sem dúvida de origens estranhas, a segunda e a terceira geração de humanos, elfos, halflings e outros povos vivem vidas quase normais nas sombras. Eles criam famílias, administram negócios, montam expedições ao desconhecido e negociam com assentamentos irmãos. Apesar de toda a sua normalidade, os assentamentos dos Nascidos das Sombras geralmente têm um ponto fraco, ou um problema exclusivo desse lugar. Uma cidade pode ter problemas para impedir que os mortos se levantem. Outra pode apresentar pessoas que não podem morrer de velhice. Os antigos perduram, envelhecendo cada vez mais até que seus corpos desmoronem sob o peso dos anos acumulados. As comunidades devem lidar com cultistas subversivos e espíritos indisciplinados, para não falar dos novos horrores nascidos da escuridão. Orcos e suas legiões estão à frente daqueles que querem tomar o controle do pendor das sombras da Rainha Corvo. A partir do momento em que o príncipe demônio dos mortos-vivos dominou as artes negras da necromancia, seu interesse pela sombra e o plano de sua origem começou a eclipsar quase todos os outros objetivos. Orcus teria tomado o controle do pendor das sombras há muito tempo se não fosse pela Rainha Corvo. Enquanto ela governar, ele não poderá estabelecer domínio total sobre este. Orcus acredita que a chave para a derrota da Rainha Corvo está em seu verdadeiro nome. Caso pudesse descobri-lo, ele tem certeza de que poderia desvendar sua divindade, enfraquecendo-a o suficiente para deslocá-la. Para este fim, Orcus incumbiu Dorezain com a tarefa de descobrir seu nome. Mas afinal, quem é a Rainha Corvo? Sutil, enigmática, melancólica e um ser de mistério sombrio, ela governa de seu trono do corvo dentro da Fortaleza das Memórias, um castelo labiríntico no fundo do pendor das sombras. De lá, envia seus corvos para encontrar almas interessantes que pode arrancar de vários planos de existência. Uma vez que estão no pendor das sombras, ela observa como essas almas tentam desvendar o mistério de seu ser. E, finalmente, como também enlouquecem no processo. Dizem que ela já foi uma rainha elfa, cujo povo a amava mais do que amavam os deuses. Seu nome verdadeiro foi perdido para o tempo, mas a partir dos fragmentos que foram encontrados em sua história se sabe que foi ela que, quando Corellon Larethian e Lolth estavam envolvidos em seu conflito passional, tentou usar as almas e a magia de seu povo para se elevar a uma posição divina, visando assim salvar o panteão. As lendas também sugerem que ela tentou implorar a Corellon e Lolth que recuperassem o juízo, mas tal informação foi encontrada em fragmentos e é terrivelmente incompleta. Sendo assim, as verdadeiras motivações da Rainha Corvo nunca foram totalmente compreendidas. Quando finalmente ascendeu em poder, muitos elfos passaram a adorá-la, oferecendo livremente suas almas e suas habilidades mágicas para ajudá-la a alcançar seu objetivo. Eles são conhecidos como Shadar-kai,
os mais esperançosos com a possibilidade de unificação élfica. O plano da rainha era usar as almas do Shadakai para forjar um caminho através da Grécia das Fadas até Arvandor, enquanto aumentava sua influência ao mesmo tempo. Porém, enquanto crescia em números de Shadakais, um consórcio de magos entre seus próprios seguidores viu uma oportunidade de sugar a energia dos Shadakais para si mesmos, o que lhes conferiria poderes mágicos maiores do que das lendas de seu povo. Quando a rainha se aproximou da entrada de Arvandor, ela ouviu o que os magos estavam fazendo e depositou toda sua ira sobre eles durante o ritual. Agora, uma entidade quase divina, sua raiva sobrenatural corrompeu o mesmo em um fenômeno que adquiriu força terrível, criando uma energia mágica distorcida que passou também a afetá-la. Desesperada, procurou em vão pelas almas dos Shadakais por mais poder, mas a gravidade da magia se tornou irresistível, puxando a rainha e todos os que estavam sob seu domínio para o pendor das sombras, onde foi instantaneamente morta. Acredita-se que sua mente e corpo arruinados deram lugar à entidade que hoje nós conhecemos como Rainha Corvo. Vecna e seus servos também estão associados ao pendor das sombras e desejam destronar a Rainha Corvo. Seu interesse, na verdade, está mais para a obsessão, mais antiga que a de orcos. O Lord Lich vaga pelo plano de tempos em tempos procurando por relíquias perdidas ou negociando acordos com os temidos vultos noturnos. Seu clero opera em segredo e forma cultos ocultos no coração das comunidades. Longe da vista, eles aprimoram seu domínio sobre a morte, realizando rituais terríveis para desvendar os segredos das sombras. Em particular, os necromantes Votaris de Vecna realizam experimentos indescritíveis, criando novas variedades de criaturas mortas-vivas dentro dos limites de sua torre torta. Protegidos pelo vasto mar de eflúvios borbulhantes que cercam seu reduto, os Votaris estão confiantes de que as criaturas nas águas contaminadas podem afastar qualquer inimigo que ousar se aproximar. Zehir, o deus maligno da escuridão, veneno e assassinato muito adorado por Yuan-Tis, também mantém presença neste plano. Muitos nascidos nas sombras se voltam para ele buscando o poder que oferece. Espreitando em quase todas as comunidades, os sacerdotes Zehir mantêm seus templos vendendo seus serviços como assassinos, espiões e sabotadores. Alguns nascidos das sombras afirmam que os sacerdotes trabalham em direção a outro projeto secreto, muito mais sinistro. Muitos mortais malignos consideram o Pendor das Sombras um lugar ideal para criar servos mortos-vivos, e ao longo dos séculos, clérigos de deuses sombrios, cultistas de orcos, magos, amorais e necromantes da pior espécie criaram incontáveis milhares deles, usando rituais hediondos. Frequentemente, os conjuradores que criam tais servos sombrios abandonam suas criações para a paisagem sombria ao redor quando seu propósito é cumprido, uma vez que o controle é perdido sobre os mortos-vivos ou mesmo por pura malícia. Como se a criação ativa de mortos-vivos por mortais imprudentes não fosse ruim o suficiente, o próprio Pendor das Sombras às vezes gera os não-vivos. Áreas como as Terras Escuras, lugares contaminados por infiltração necromântica, e outras regiões menos compreendidas, geram todos os tipos de seres animados. A mácula da sombra também corrompe os vestígios da alma vagando neste plano, transformando esses espíritos tristes em fantasmas e outras criaturas espectrais. Igualmente horríveis, os mortos-vivos às vezes criam a si mesmos. Devoradores, por exemplo, são os restos mortos-vivos de assassinos horríveis atraídos para a escuridão do Pendor das Sombras e transformados em manifestações de grande mal. Outros acham o peso de seus atos mortais tão pesado que não suportam ir além do Pendor das Sombras. Eles são corrompidos pelo mal-estar do plano, tornando-se espectros, fantasmas e outros seres insubstanciais. Eles vagam pelo plano em busca de vítimas para atormentar ou matar. Outros tipos de mortos-vivos mantêm sua consciência e se elevam acima do instinto cego. Vampiros elites esculpem baronatos e ducados nas profundezas do Pendor.
fantasmas torturados perseguem as ruínas de cidades perdidas, enquanto cavaleiros da morte, afiados por seu ódio insaciável, planejam a destruição contra os vivos em seus reinos.